Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando aqui nesse domingo para fazer uma análise, junto com vocês aqui, do que foi ontem, para mim o melhor jogo do Campeonato Brasileiro, um espetáculo de partida de futebol, como há muito tempo a gente não via, 6-4, o Bahia vencendo da equipe do Goiás. É claro que nós, analistas de futebol, temos que avaliar o que foi certo, o que foi errado, Mas você que é torcedor tem que vibrar e muito com essa partida de futebol. Um jogo cheio de alternativas, um jogo sensacional, com gols maravilhosos. O gol do Gilberto da lateral direita, do seu campo ainda, a percepção do jogador de mandar aquela bola por cima do Tadeu, sensacional, As mudanças táticas dentro da partida de um lado e do outro provam que ainda temos bons treinadores que enxergam durante o jogo, e isso foi visto do Português, técnico da equipe do Goiás, que ainda no primeiro tempo fez as modificações, colocou o Babi principalmente lá no ataque, quando perdia por 3-1, e naquele momento o Bahia poderia ter vencido por 4-1 por causa de um passo de 10 centímetros, aquele gol lindo do Cauli. Que gol maravilhoso, O lançamento, ele está um pouquinho à frente do zagueiro, e ele toca a bola por cima do goleiro, Seria um gol maravilhoso, um outro gol maravilhoso. O Bahia poderia ter feito 4-1, ficou 3-1, aí o Goiás foi lá e empatou em 3-3. Então um jogo sensacional, o jogo terminou ficando em 4-4 também, e aí no final o Bahia venceu o jogo por 6-4. Um jogo sensacional, um jogo maravilhoso, uma partida de futebol inesquecível, Daqui a 10 anos você vai perguntar sobre esse jogo de ontem e muita gente vai lembrar, e não me venham dizer que teve um jogo do Campeonato Brasileiro melhor do que esse de ontem. Agora, olha como é o futebol, Uma situação totalmente inesperada, é o imponderável do futebol. Por quê? Porque botaram o jogo ontem à tarde, sábado à tarde, porque normalmente o jogo do sábado à tarde é um jogo sem muito apelo de audiência. E ontem, se alguém previsse que o jogo seria daquela maneira, colocaria no domingo às 4 horas da tarde, porque com certeza foi um jogo espetacular. Mas vamos lá, escalação do Bahia. Gente, eu não tenho medo de falar com vocês, porque você pode dizer, porque você está falando isso agora. No outro dia um torcedor falou assim, muito fácil para o comentarista esportivo comentar depois. Não sei, algum treinador falou isso também, Renato Gaúcho, essa semana. Aqui não, viu, campeão? Aqui não, aqui a gente fala antes, e fala no meio, e fala depois, porque a gente não tem medo de falar. Nós trabalhamos com isso, somos profissionais disso aqui. E eu confesso para vocês, e tem um áudio que eu mandei para um amigo meu, antes do jogo começar, era por volta de 3 horas da tarde, eu fiz o programa Nação Tricolor ontem, Paulo Fontoura, ele está vivo, está aí, um senhor, e falando, criticando muito Everaldo ontem, a escalação do Bahia. Aí eu cheguei para ele e fiz assim, meu amigo, eu gostei muito dessa formação com 4 homens no meio de campo, eu acho que o time está muito bem ali no meio de campo ajustado, agora só na frente, porque eu preservaria Everaldo e colocaria Biel. Aí eu falo assim, agora é bom esperar, porque daqui a pouco o Everaldo faz 2, 3 gols, eu quero ver o que é que você vai falar. Gente, eu não estou aqui falando isso porque já passou, está aqui gravado, o áudio está gravado aqui. Então é o imponderável do futebol, aquilo que a gente fala sempre. O atacante, o centroavante, vai me dizer que Everaldo não sabe jogar bola, que é caneludo. Everaldo é um bom jogador, às vezes está passando por uma fase ruim, está com um problema psicológico. E assim, o centroavante quando faz gol, ele pode começar a desequilibrar, começar a fazer gol. E a bola chegando, ele vai lá e bota a bola para dentro. Mas estava mal mesmo, o Everaldo não vivia um bom momento. Mas uma prova da minha teoria no jogo de ontem, que não é porque você bota 3 atacantes e 3 meias que o time fica mais ofensivo. Veja, o Bahia botou 4 meias e 2 atacantes e o time fez 6 gols. Então quebra qualquer argumento de que tem que jogar com 2 pontos abertos com o centroavante. Não tem nada a ver isso, Uma coisa é seu esquema tático, é o modelo do jogo, outra coisa é a posição do jogador com a função que você dá ao jogador. Então nós vimos isso mais uma vez. E vou falar aqui com toda certeza do conhecimento do futebol. Cauli hoje é o melhor meia do futebol brasileiro. Não tem Arrascaeta, não tem Everton Ribeiro. Cauli hoje, na função que ele joga, com a verticalidade que ele dá ao futebol,
né? Aquele jogador que parte para cima do adversário, driblador, quebrador de linhas, não tem igual no futebol brasileiro. Cauli, portanto, hoje é uma das revelações do nosso futebol. Por que revelação? Porque era um jogador desconhecido, né? Pouca gente falava do Cauli jogando no exterior, e ele chegou aqui e tomou conta desse campeonato brasileiro. E ontem, mais uma vez, apesar dos 3 gols de Everaldo e uma assistência, Cauli, na minha opinião, foi o melhor jogador em campo, jogou muito futebol e vindo de uma contusão, né? Que quebra também aquele argumento que o jogador... quebra argumento não, aí eu vou ser mais maneiro, né? Porque é uma realidade, o jogador quando vem de uma contusão, está se recuperando, está sem ritmo, demora um pouco, precisa de alguns jogos para ele voltar à boa forma. E Cauli já voltou ontem, arrasador, como ele está sendo nesse campeonato brasileiro. Então uma vitória para comemorar, porque o Bahia ganha, né, 6 pontos, foi um jogo de 6 pontos, ele ganha 3, mas foi um jogo de 6 pontos, porque ele tira os 3 do Goiás, ultrapassa o Goiás e ganha 3 pontos, e agora vai ficar torcendo aí, já que o Santos joga hoje, torcer para que o Santos não ganhe a sua partida, para que o Bahia possa ficar bem dentro do Campeonato Brasileiro. Portanto, minha gente, era isso que a gente queria falar, trocar essa ideia com vocês, e amanhã nos nossos programas a gente comenta mais sobre o que foi Bahia e Goiás. Grande abraço, ótimo domingo a todos.